Sons of the comes and moving faster. Eu costumo ser bastante céptico em relação às chamadas ciências alternativas, mas aqui há tempos conheci um especialista em análise bioenergética e conversámos um pouco e ele observou-me e ao fim dos minutos ele disse-me que a minha mãe devia ter tido um choque brutal entre o quinto e o sexto mês de gravidez. E eu fiquei completamente petrificado. Foi exatamente quando a minha mãe soube que o pai dela tinha sido assassinado. É o meu avô, Humberto Delgado, que foi assassinado juntamente com a secretária, Aragerir Campos, em 13 de fevereiro de 1965, em Espanha, de uma forma brutal pela PIDE, às ordens de Salazar. E eu nasci 3 meses depois. Humberto Delgado tornou-se o principal inimigo, o inimigo número 1 de Salazar, a partir do momento em que se candidatou à presidência da República, em 1958, e juntou multidões absolutamente extraordinárias, inéditas no país, uma onda de entusiasmo, mas houve uma repressão brutal e depois houve uma gigantesca e despoderada fraude eleitoral e que deu a vitória a Américo Tomás e Humberto Delgado teve que exilar-se para o Brasil, foi notícia no mundo inteiro, em todos os jornais, e ele defendia que, perante o que acontecer, só um golpe militar podia derrubar a ditadura e foi o que aconteceu, mas só em 1974. Luís Sestão Monteiro escreveu a peça Felizmente à Luar, foi publicada em 1961 e é em torno da condenação à morte do general Gomes Freire, em 1817, outro mártir da liberdade. Mas era claramente como uma metáfora do Estado Novo e do general, que é uma figura que está absolutamente omnipresente na peça. Fala-se, embora ele nunca apareça, mas o povo é tudo para o povo, é o libertador para o povo e é absolutamente temido pelo regime. Na altura, Portugal estava com um conselho, o Conselho Regente, que representava a nobreza, o clero e o exército, e que, perante os sinais de revolta que havia no ar, em 1817, era no pós-invasões francesas, o Dom João VI estava no Brasil, e resolveram encontrar um bode expiatório, um culpado, que foi preso e foi Gomes Freire, foi sumariamente julgado e foi enforcado no Forte de São Julião da Barra, depois foi queimado e as cinzas foram lançadas ao mar, e aconteceu ao mesmo a 11 outros militares que foram mortos e queimados no campo, que chama-se hoje Campo dos Mártires da Pátria. E, claramente, o Luís Sestão Monteiro inspirou-se nessa figura também heroica de Gomes Freire, que era um militar brilhante, condecorado, que teve grandes missões no estrangeiro, era também ele um estrangeirado, e que levantava enormes suspeitas do regime por causa dos seus ideais liberais ligados à Revolução Francesa. Portanto, havia uma grande similitude entre as duas figuras, e, obviamente, Felizmente à Luar surgiu como uma resposta do Luís Sestão Monteiro à situação e ao que o país sentia. A peça, aliás, foi premiada e foi muito elogiada pela crítica, mas não foi proibida, a censura proibiu que fosse representada. Bom, aqui temos o Gomes Freire, foi uma figura, de facto, um mártir da liberdade que merecia hoje ser mais recordado. Ora bem, eu na minha carreira como compositor não costumo mencionar que sou neto de Humberto Delgado. Mas aconteceu quando estreou o Doido e a Morte, a minha ópera no São Carlos, em 94. Nessa altura, o Hélder Costa, o encenador, disse-me que eu devia escrever uma ópera sobre o meu avô. E depois aconteceu a mesma coisa quando o Joaquim Benita encenou a minha ópera Rainha Louca, em 2011. Ele disse, você tem que escrever uma ópera sobre o seu avô. E eu disse, tanto um como outro, que seria incapaz de fazer uma coisa dessas. Mas depois aconteceu que, para as comemorações do 25 de Abril, o mestre Osvaldo Ferreira encomendou-me uma ópera para comemorar. Eu primeiro fiquei para comemorar a Revolução. Primeiro fiquei bastante renitente, porque achava o tema pouco prático e não conhecia nenhuma peça de teatro interessante sobre o assunto, mas depois lembrei-me do Felizmente à Luar, eu tinha a peça e fui reler e adorei a peça, sobretudo porque tem os dois ingredientes que eu mais adoro, que é o lado cómico e o lado trágico. É precisamente aquelas duas componentes shakespearianas que me fascinam no teatro e de que eu preciso para conseguir compor uma ópera. E foi assim que nasceu o Felizmente à Luar como ópera. Eu tive que reduzir drasticamente o texto, porque não se consegue cantar à velocidade a que falamos. Tive que reduzir para um quinto e, sobretudo, converti em verso e em verso com rima, que é uma coisa extraordinariamente fora de moda no mundo da ópera e que eu adoro versos com rima. E é uma coisa muito normal no mundo do musical, por exemplo. É tabu no mundo da ópera contemporânea. E foi uma maneira de tornar o texto muito mais conciso, poder dizer muito com poucas palavras. Isso é importante em música. Um texto palavroso torna-se insuportável cantado.
e reduziu o número de personagens, são 16 personagens, reduzi para 8, 2 quartetos, criei 2 quartetos, o quarteto mau e o quarteto bom. E depois tive que escrever muito texto para o coro, não havia texto para o coro, e o coro é o papel fundamental numa ópera com coro. E depois, musicalmente, fiz tudo em números separados, portanto, o oposto de Wagner, basicamente. E procurei, sinceramente, fazer uma ópera que pudesse ser uma ópera popular, que as pessoas gostassem. O público normal, não aquele público erudito que vai à ópera, mas as pessoas que vão... A ópera é um espetáculo extremamente popular no século XIX. No século XX ainda é popular, de certa forma, mas só os grandes clássicos, as Carmens e as Traviatas, porque a ópera contemporânea, de facto, nunca entrou verdadeiramente no gosto, nem dos melómanos, dos músicos, do público da música. Portanto, há um problema. Temos um problema. Eu tentei contribuir modestamente para isso, fazendo uma ópera com melodias que ficassem na cabeça. Tentei, sinceramente. E foi assim que nasceu. E agora vou-lhes só dar uns apontamentos, de alguns números escolhidos da ópera, um terço dos números da ópera. E vamos começar precisamente com o início. Em que o coro canta precisamente a frase inicial da peça de teatro. Que podemos nós fazer? Depois, o segundo número é um encadeamento e há um personagem que é o antigo soldado que tinha combatido ao lado do Gomes Freire e que fala dele como um herói e que lhes ensina uma canção do tempo que é uma canção histórica, que diz assim: as canções do regimento do Gomes Freire de Andrade são cantadas com o estilo de La Ré ou Liberdade. As canções do regimento do Gomes Freire de Andrade, as canções do regimento do Gomes Freire de Andrade, as canções do regimento do Gomes Freire de Andrade, as canções do regimento do Gomes Freire de Andrade são cantadas com estilo, cantadas com estilo, cantadas com estilo, cantadas com estilo, é o liberdade. Depois temos uma cena, uma área em torno do Vicente, um dos maus, é o informador da PIDE, que nasceu do povo, mas odeia o povo. Só quer subir na escada social. E então ele diz assim: que diferença há entre mim e um fidalgo qualquer? Serei mais burro? Serei mais baixo? Não nasci para torear? E nesse momento houve-se uma citação de uma frase da tourada do Fernando Tordo, que ele cantou na Eurovisão em 1973. Depois temos uma cena, dois personagens que são os mais cómicos da ópera, que é o Principal Sousa, que é uma espécie de avatar do Cardeal Cerejeira, em versão cómica, e o Dom Miguel Forjás, que é a fase mais odiosa do salazarismo. E os dois cantam um dueto assim bastante valsante e um pouco verdiano, a falar do perigo dos jacobinos. Enquanto a velha Europa se desfaz impenitente, o bom povo português ouve os sinos a repique e vê no céu a cruz de ourique. E nesse momento ouve-se assim muito rápido o hino de Nossa Senhora de Fátima. E entra o outro mal da história, que é o Marshal Beresford, o inglês mercenário, que aceitou, a troco de dinheiro, vir por ordem do exército português, organizar o exército português, generosamente. E eles têm um trio em que ele lhes diz que há uma conspiração no ar e adverte-os: só sei que estes desacatos não lhes vão sair baratos. E os outros tremem: ventos da revolução, temos que os reprimir.
nicht Vetos der Revolution. Wenn nicht Vetos der Revolution. Wenn nicht Vetos der Revolution. Temos que E a seguir temos uma área do Principal Sousa, não vamos ouvir aqui, mas temos uma área do Dom Miguel Forjás, que é assim uma área toda Maria Alva, um bocadinho afadistada, em que ele diz assim: sonho com um Portugal onde o povo confiante vive a lavrar a terra, de olhos postos no Senhor, a rezar com fervor. Sonho com Portugal, onde o povo confiante vive a lavrar a terra, de olhos postos no Senhor. Olhos postos no Senhor, postos no Senhor, a rezar com fervor. O Gomes Freire é então escolhido como culpado e o ato termina com o Quarteto dos Vilões. É assim, um longo quarteto, um pouco verdiano, um bocado inspirado do Rigoletto, uma ópera que eu adoro. Verdi, Zeca Afonso, um bocadinho Curteval, tem várias coisas. E termina com os 4 vilões a cantar juntos: há que ler nos quartéis a sentença dos traidores, toquem sinos a rebate com paradas e tambores. Aqui o Principal Sousa grita lá do alto: ah, meus filhos, filhos meus, os inimigos de Deus estão na sombra a preparar a destruição do lar, a ruína da nação, o regime do terror. Se um coro fornece. Um coro, uma litania gregoriana, satânica. Bom, o segundo ato é muito diferente. É tudo o que o primeiro ato tem de satírico, por um lado, e de conspirativo e de medonho, de cómico também. O segundo tem de completamente trágico, mais intimista, é em torno dessa figura extraordinária que foi me apaixonou pela peça, é a Matilde Melo. É uma figura que não é histórica, não sabe exatamente como é que se chamava a mulher, ela provavelmente não seria casada com ele, mas foi companheira, ele de facto uma companheira. E há um ingrediente que o Luís Gonçalo Monteiro acrescentou, que é o facto de eles terem perdido um filho. Portanto, ela fala do filho na primeira área, que é assim uma área bastante amarga, em que ela diz, está sozinha e diz: dizem-lhes para ser leais, para que a lealdade um dia os conduza até à forca. E depois: se o meu filho fosse vivo, não o queria em batalhas, morreria de velhice e coberto de medalhas. E depois termina, é isso que vamos ouvir agora: tudo isso o meu marido bem podia ter tido, caso não tivesse sido ele um homem a valer. Depois entra o melhor amigo do general, que era também um personagem histórico, António Sousa Falcão, e canta com ela um dueto, em que eu cito a famosa canção heroica do Lopes Graça, o Acordai, era uma canção que eu adorava em criança, e que diz assim: o reino caiu nas mãos de umas mentes tão tacanhas que chamam alma à barriga e louvam Deus com as entranhas. Quando vem alguém de fora, faz tremer o edifício, que o poder é como um vício, quer tornar-se vitalício. Acordai, homens que dormis. O reino caiu nas mãos de umas mentes tão tacanhas que chamam alma à barriga e louvam Deus com as entranhas. Quando vem alguém de fora, faz tremer o edifício, que o poder é como um vício, de tornar-se vitalício. Depois, há uma cena pequenina, uma área pequenina que eu fiz para a Mulher do Povo, porque adorei a cantora Raquel Mendes, e portanto eu não era suposto ser uma área, mas fiz para ela porque adorei. E que vem dar alento à Matilde, e essa é uma área muito simples, toda em forma de canon. Desde aquela noite que só penso em si, vi-o quando o levaram. Vi quando o levaram e depois ouvi-a a chorar, até ao romper do dia.
É anunciada a condenação, o povo regressa e canta uma ode com uma simbologia maçónica. Terra, ar, fogo, água. E diz assim: quis ser fuzilado como um soldado, quis ser enterrado como militar, mas vão enforcá-lo e depois queimá-lo para no fim lançar as cinzas ao mar. Matilde e o Sousa Falcão preparam-se para assistir à execução, ao longe. Ela vem com uma saia verde que ele tinha oferecido e ele vem de preto. E ela diz: não devia vir de preto. E ele canta uma área em que diz: é por mim que estou de luto, Matilde, é por mim, não por ele. Percebi que nunca fui digno do exemplo dele. E aqui eu introduzi uma citação do refrão do E Depois do Adeus, do Paulo Carvalho. Em que estés, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro. Misturam essas duas. Obviamente foi a senha da Revolução, não é? Na noite, no rato, na emissora nacional, e depois do Deus foi a senha para o 25 de Abril. E agora só o final, porque eles veem ao longe a fogueira, e nesse momento é genial, de facto uma inspiração, porque ela vê o marido voltar e ela está feliz e vê-o, ele vem a rir e abraça-se imaginariamente e depois ele despede-se dela e depois ela olha a fogueira e diz: vejam bem o clarão desta fogueira, é uma luz que dá esperança e ilumina a terra inteira, porque a noite é muito longa, custa a crer que vai passar, mas até chegar o dia, felizmente há luar. Só para terminar, o Luís Gustavo Monteiro, de facto, teve uma premonição, por um lado, do assassinato de Humberto Delgado, porque isto foi 4 anos antes do assassinato, uma premonição do 25 de Abril, claramente, esta peça anuncia o 25 de Abril, e depois, nestes tempos tão negros que nós estamos a viver, é também uma mensagem de esperança, felizmente, a luar. Muito obrigado. Sounds like the clouds are moving faster.